Venda absurda no Flamengo. Pedro descartado. Hoje é dia de Mengão. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Beleza? Tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui no canal Nick Fla com notícias bombásticas do meu, do seu e do nosso Mengão. Já quero começar o vídeo hoje falando sobre uma venda absurda no Flamengo. Mas calma, você que não é inscrito no nosso canal, te peço com toda a humildade do mundo que você se inscreva em nosso canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E só para lembrar, é de graça e você ainda ajuda muito o nosso crescimento. Beleza? E vamos às notícias porque a semana foi quentíssima no Flamengo. E na tarde de ontem saiu a informação no Globo Esporte que o Flamengo teria acertado a venda do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, meus amigos. É isso. E o que pegou todo mundo de surpresa foi o valor da negociação. Todos nós sabemos que o Matheus Gonçalves é uma joia da base do Flamengo que vinha pedindo passagem na equipe principal do Filipe Luís. Porém, não estava tendo muitas oportunidades e a torcida do Flamengo já estava cobrando para que ele tivesse mais espaço no Flamengo, porque ele poderia agregar muito no elenco principal do Mengão. Mas o que pegou todo mundo de surpresa foi a venda do jogador para o Cruzeiro pelo valor de 3,5 milhões de euros, meus amigos. É isso, cerca de 22 milhões de reais. Mas o que está deixando todo mundo indignado é que o Cruzeiro é um adversário direto na briga pelos títulos que é disputado no futebol brasileiro. O Cruzeiro vai brigar com o Flamengo até o final pelo Campeonato Brasileiro e pode brigar com o Flamengo pela Copa do Brasil. E como que a diretoria do Flamengo reforça o adversário? Como que a diretoria do Flamengo dá praticamente uma joia do Flamengo? Ah, mas é 50% dos direitos econômicos. Gente, o Flamengo não pode se dar o luxo de reforçar um adversário direto. O BAP não pode deixar isso acontecer. Como que o José Boto faz uma negociação desse tipo? Gente, e o pior, com o aval do Filipe Luís, pelo amor de Deus. O Flamengo está se enfraquecendo e fortalecendo um adversário direto. Pelo amor de Deus. Esse tipo de negociação não pode acontecer no Flamengo. O que estão fazendo com o Flamengo? O Boto, será que o Boto é tão amador assim? Segundo informações, essa é a primeira experiência do José Boto como diretor técnico de futebol de um clube grande. Até porque, segundo informações, o José Boto, nos clubes por onde ele passou, ele só era membro do scout, ele só indicava jogadores para os clubes, mas quem negociava era outra pessoa. E o José Boto tem essa função no Flamengo e, na minha opinião, vem fazendo M atrás de M, com todo respeito. Eu posso estar falando alguma besteira aqui, mas o José Boto, até o momento, não entendeu o que é o Flamengo. O José Boto, até o momento, não entendeu e nem soube lidar com a grandeza do Flamengo. Pelo amor de Deus. Tentar contratar o Mike Johnson pelo valor de 5 milhões de libras, tá? Cerca de 35 milhões de euros, e vender o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros, e com o aval do Filipe Luís, é um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo dentro do Flamengo. A diretoria do Flamengo tem que recalcular a rota e começar de novo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A multa rescisória do BAP, do Boto, é 2 milhões de reais. É melhor o Flamengo perder 2 milhões de reais
do que o Flamengo ser cada vez mais enfraquecido. O elenco do Flamengo está cada dia mais se enfraquecendo. E segundo informações, muitos jogadores estão insatisfeitos no Flamengo. A diretora do Flamengo tem que abrir o olho para não perder mais jogadores importantes. E, por falar nisso, vamos falar do Pedro. Será que o Pedro está sendo descartado? Saiu a informação no Globoesporte.com que o Pedro não será relacionado para a partida de hoje. Segundo informações, a comissão técnica do Felipe Luiz não está satisfeita com o desempenho do jogador nos treinamentos. Gente, o Felipe Luiz está se contradizendo, porque tem entrevista do Felipe Luiz em abril dizendo que o Pedro estava voando nos treinamentos. O Pedro voltou de lesão antecipadamente, né? Fez os gols dele, que a gente sabe que o Pedro é matador, o Pedro faz gol mesmo. E na entrevista coletiva ao Felipe Luiz, disse que o Pedro estava voando. Como que em julho o Pedro não está ainda com a parte física ideal? A gente entende que o Pedro está voltando de lesão, o período de recuperação realmente é longo, mas tirar o Pedro de uma relação, de um jogo, onde o treinador pode relacionar 25 jogadores e deixar o Pedro fora, gente, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certo dentro do Flamengo. O Felipe Luiz não está sabendo lidar com algumas situações no Flamengo. O Felipe Luiz é inexperiente? Vem fazendo um bom trabalho até aqui no comando técnico do Flamengo? Isso é inegável. Mas o Felipe Luiz tem que ficar ligado e saber lidar com o jogador. O Felipe Luiz não pode simplesmente abrir mão do melhor 9 do Brasil, gente. O Pedro hoje é titular em qualquer time do Brasil. O Pedro já foi preterido pelo Palmeiras por 100 milhões de reais. A antiga diretoria do Flamengo não quis vender. E agora o Pedro ser desvalorizado, ser escanteado pela nova comissão técnica, pela nova diretoria do Flamengo, isso é um absurdo. O que você acha, meus amigos? Eu quero saber a sua opinião. O Pedro deve deixar o Flamengo? Sim ou não? Deixa aqui a sua opinião, lembrando que a sua opinião é muito importante para nós. Beleza? Hoje tem Flamengo, o Flamengo volta aí a campo pelo Campeonato Brasileiro diante do São Paulo. Tomara que o Flamengo consiga aí uma grande vitória para continuar firme na ponta da tabela e brigando pelo Campeonato Brasileiro. Beleza? Meus amigos, você que chegou até aqui, meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Não se esqueça, deixa o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com geral. Beleza? Tamo junto, valeu e fui!